Boa tarde, amados irmãos. Sou a missionária Valéria e estamos aqui nessa tarde para juntos com você meditar um pouquinho da nossa fé católica, aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos, aquilo que nós vivemos dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, você que vai chegar, você que já está chegando, sejam todos muito bem-vindos e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa mesmo nos agraciar com todas as suas maravilhas nessa noite, amém? Nessa tarde, desculpe, né? Então, convido você aí já pegando comigo o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 4 e que você possa meditar comigo aquilo que a nossa Igreja Católica diz no parágrafo 4. Então, convido você a pegar comigo o Catecismo da Igreja e que nós possamos verdadeiramente mergulhar no centro da vontade de Deus. Então, vamos iniciar com as nossas 10 Ave Marias para que nós possamos juntos glorificar ao nome de Jesus. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde, amados irmãos, você que já está nos vendo, você que já está nos ouvindo, que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, aqui da Diocese de Taubaté. É uma alegria muito grande estar com você nessa tarde, onde nós vamos mergulhar na nossa fé católica, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós procuramos viver, naquilo que a igreja nos propõe a viver. Por isso, se sinta acolhido por toda a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Você que quer saber mais da nossa comunidade, entre em contato conosco pelo WhatsApp, assista nossos vídeos, curta as nossas lives, nos ajude a compartilhar para que nós cada vez mais possamos agradecer e fazer com que o nome do Senhor seja cada vez mais conhecido, cada vez mais adorado, cada vez mais honrado para a glória do nome de Jesus. Amém? Somos uma comunidade missionária, somos pregadores e formadores missionários. Estamos já desde 2010 com a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. É uma alegria poder fazer parte dessa grande obra de Deus que o Senhor levantou dentro da nossa igreja para que o nome dele fosse cada vez mais adorado. Então, e somos leigos, fiéis leigos para a glória do nome de Jesus, e estamos aqui para meditar um pouquinho na nossa fé católica. Então, gostaria de pedir aí para você que está chegando, para você que ainda vai chegar, que você possa colocar aí para mim na live o que você gostaria de ver na Igreja Católica. Vamos fazer essa enquete hoje ao vivo? O que você gostaria de ver dentro da igreja? Que você possa ser sincero, colocar aí a cidade, o estado de onde você está nos vendo, e que nós possamos aí meditar um pouquinho naquilo que, nos anseios, nos desejos do nosso coração. O que você gostaria de ver na Igreja Católica? Que você possa deixar sua resposta aí e que nós possamos juntos saber do desejo do nosso coração, aquilo que muitas vezes nós temos guardado dentro de nós e que nós não conseguimos, colocar para fora, ou muitas vezes não é nem que não conseguimos, mas não temos oportunidade. Enfim, que você possa deixar aí a sua mensagem, aquilo que você gostaria de ver dentro da Igreja Católica, amém? Então, que você possa aí pegar comigo, estou dando um tempinho para que a gente possa aqui convidar mais pessoas, para que você possa participar ativamente conosco dessa live, que com certeza irá tocar no coração de muitas pessoas e será para nós motivo de cura e libertação. Maria Aparecida chegando, seja muito bem-vinda, fique conosco. Maria Aparecida, nos ajude a compartilhar esta live. Então, vamos falar do parágrafo 4 do Catecismo da Igreja. Vamos estar aí meditando aquilo que o Senhor tem para nós. Aí, você que está chegando, deixe para nós o que você gostaria de ver na Igreja Católica. Deixe a sua resposta aí para nós, junto com a sua cidade, o seu estado, o local de onde você está nos vendo e nos ouvindo, amém? Para que possamos mergulhar um pouquinho nos anseios daquilo que o Espírito Santo tem colocado para os fiéis leigos dentro da igreja. A comunidade missionária Chamas Abrasadoras tem por carisma a formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. O nosso carisma se manifesta através da cura e libertação, da pregação, da formação e da missão. Então, o nosso carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo, se manifesta através da pregação, da cura e libertação, da formação e da missão. Nós vivemos os vínculos do amor, da mortificação, da oração e da renúncia. Então é isso que nos liga à comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Se você tem esse desejo
de viver esses vínculos, amor, mortificação, oração e renúncia, uma vida de ascese, de entrega, de consagração a Deus, que você possa entrar em contato com a comunidade missionária Chamas Abrasadoras e verificar junto a nós aquilo que é preciso para que você possa aí estar conhecendo um pouco mais do carisma concedido a essa obra de Deus. Como eu dizia, estamos desde 2010, então há 9 anos aí exercitando esse carisma, vivendo esse carisma, que para nós é a nossa vida, amém? Costumamos dizer, né? Uma chama no lugar do coração. Então, é isso que nós temos para viver através do carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras da Diocese de Taubaté, São Paulo. Então, convido você aí a nos ajudar a compartilhar esta live. Já chegando aí algumas pessoas, que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa aí para nós a resposta, o que você gostaria de ver na Igreja Católica. O que você espera, né? Que você possa deixar para nós essa contribuição, deixando a sua cidade, o estado de onde você está nos vendo, para que mais pessoas possam participar ativamente conosco e possam aí contribuir com a sua participação. Então deixe para nós, o que você espera ver na Igreja Católica Apostólica Romana? O que você espera da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Amém? Vamos iniciar a nossa live então com o tema parágrafo 4, meditação do parágrafo 4 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá então? Pegar o parágrafo 4, onde a Igreja vai nos dizer: bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. Então o Catecismo da Igreja Católica, ele nos começa dizendo exatamente assim: bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendido na Igreja. Então a catequese, meu amado, nada mais, nada menos é do que um conjunto de esforços. Então a todos os catequistas, se você é um catequista, se você conhece alguém que é um catequista e que precisa ouvir essa live, nos ajude a compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Então, a catequese, ela é um esforço empreendido pela Igreja. Por isso a catequese, ela precisa ser valorizada, a catequese, ela precisa ser amada, a catequese, ela precisa ser muito bem recebida dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque é um esforço. E por que é um esforço? No mundo que nós vivemos hoje, nós sabemos que nós estamos na contramão do mundo. A Igreja caminha na contramão do mundo. Então, é um esforço por causa das ideologias, é um esforço por causa das heresias, por causa dos cismas, por causa de todas as dificuldades próprias da evangelização. Então, parabéns você que é catequista, parabéns você que tem o chamado de ser catequista, para que juntos possamos nos esforçar na evangelização. Amém? Então, a Igreja diz: bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja. Então, catequizar é empreender. Então, para aqueles aí que gostam dessa palavra, empreendimentos, empreendedores, pois bem, dentro da Igreja também há os seus empreendimentos, dentro da Igreja também há os seus empreendedores. E o todo catequista é o empreendedor dentro da Igreja. Toda catequese é um empreendimento dentro da Igreja. Olha que maravilha! Ao ver com esses olhos, não é mesmo? Isso nos estimula, isso nos motiva, isso nos faz crescer, porque nós sabemos que nós não estamos lançando pérolas aos porcos, lançando palavras ao vento, mas nós estamos fazendo um empreendimento.
Nós estamos investindo naquilo que nós acreditamos. Nós estamos verdadeiramente acreditando naquilo que nós dizemos acreditar. Amém? Então, a igreja diz: esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos. Então, meu amado, catequese tem a ver com igreja. Então, toda catequese, ela visa levar as pessoas para uma vida eclesial. Levar as pessoas, os catequizandos, a terem uma vida eclesial e a participarem da unidade da família que é a igreja. E também a viverem na sociedade que é a igreja, porque a igreja também é uma sociedade. Mais para frente vamos mergulhar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a igreja é uma família e a igreja é uma sociedade. Então, levar os catequizandos a terem esta vida eclesial. Amém? Esforços empreendidos na igreja para quê? Para fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Discípulos da igreja. Então, todo catequista, ele visa fazer discípulos. Não só catequizar, onde ele recebe as crianças, recebe os adultos, quando é catequese de adultos, ali simplesmente para cumprir um dever, para fazer uma obrigação, não. Ele visa fazer discípulos. Ele é apenas um instrumento utilizado por Deus para que as pessoas possam se aproximar de Deus, para que as pessoas possam se aproximar da igreja. Esse é o papel do catequista. E a igreja ainda nos diz: para fazer discípulos. O que são discípulos, amados? São aqueles que estarão aos pés de Jesus. O catequista, ele visa levantar discípulos, adoradores, aqueles que estarão aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Mestre, sendo ensinados pelo Mestre, e amarão ao Senhor Jesus a ponto de se tornarem discípulos missionários de Jesus. Após ser discípulos, eles se tornarão apóstolos de Jesus. Então, meu amado, o catequista, ele é aquele que, por amor a Deus em primeiro lugar, e por amor às almas, ele visa fazer discípulos de Jesus, mas também discípulos missionários, aqueles que estarão a serviço da igreja. Por isso, as vocações, amada, elas são trabalhadas desde a catequese. Hoje, nós vemos dentro da nossa realidade atual uma dificuldade muito grande no levantar vocações. Não se fala mais de vocações. Por quê? Esse trabalho vocacional, ele deve ser feito desde a catequese, porque senão a catequese não diria que a catequese é um conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos. O que é um discípulo? É alguém que estará aos pés do mestre, sentado aos pés do mestre, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo seus conselhos, ouvindo o magistério da igreja, e serão alimentados no ardor missionário. Por isso, discípulos missionários. E após assim, viverão o apostolado e poderão ser aí os futuros vocacionados da nossa igreja. Então, vocações se trabalha desde a catequese. Por isso que hoje a igreja passa por uma crise de vocações. Por quê? Porque dentro da catequese não se vive essa realidade que a própria fé católica nos ensina a viver, a formar discípulos. Porque o discípulo, certamente, ele se tornará um discípulo missionário, porque o fogo do Espírito Santo, as palavras de Deus criam raízes no nosso coração. E com isso nós somos alimentados no serviço apostólico de Cristo. E pela própria força das águas do nosso batismo, nós somos chamados a ser incorporados no corpo místico de Cristo. E nos tornamos membros do corpo místico de Jesus, que é a igreja. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz que a catequese é um conjunto de esforços para fazer discípulos. Então, você que é catequista, o trabalhar das vocações desde a catequese, em qualquer tipo de ensinamento que você for dar, qualquer tipo de ensinamento eclesial que você for dar, isso já implica numa futura vocação, porque o coração dele é alimentado na força do amor de Deus. Então, isso já implica numa vocação. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz: para fazer discípulos e para ajudar os homens a acreditarem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um homem qualquer que passou na terra fazendo bem.
um espírito iluminado. Não, Jesus é o Filho de Deus, uma heresia combatida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não é só um homem, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é o homem Deus. Então, os catequistas também precisam ajudar as pessoas a acreditarem em Jesus. Essa é a missão do catequista. Eu fiquei muito assustada esses dias que o nosso afilhado fez a primeira Eucaristia agora, no mês de junho, né? E ao perguntar para ele as coisas pertinentes da igreja, ele não sabia responder. E aí no meu íntimo eu fiquei perguntando, poxa, mas o que ele está fazendo na catequese? Ele não sabe rezar um terço, ele não sabe nada da doutrina da igreja, ele não sabe de sacramento, ele não sabe como que ele vai fazer a Eucaristia. A primeira Eucaristia, como que, se ele não sabe essas coisas pertinentes à igreja, o que ele está fazendo na catequese? Então, amado, a catequese não é um encontro de amigos, a catequese não é um encontro de crianças ou de adultos, não, a catequese não é um ponto de encontro. Isso é o parágrafo 4 do Catecismo da Igreja Católica que diz: a catequese é o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos. E após ser discípulos missionários de Jesus, apóstolos de Cristo, para ajudar os homens a acreditarem em Jesus, a viverem uma vida de fé, a ajudar os homens, aquilo que a Renovação Carismática Católica explica muito bem nas suas apostilas, né? A fé teologal, que é a fé doutrinária, e a fé carismática, que é o carisma de poder, que tem poder para realizar maravilhas na vida de alguém, daquele que acredita. Então, meu amado, é isso que nós precisamos entender. Catequese é para ajudar os homens a acreditarem em Jesus, a terem a fé teologal, que é a fé na doutrina, e terem a fé carismática, que é a fé que emana do poder de Deus derramado sobre aquele que crê. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: a fim de que, por meio da fé, a certeza daquilo que não se vê, tenham a vida em nome de Jesus. O que é ter a vida em nome de Jesus? É viver uma vida nova. Então, até mesmo as crianças, amada, que são doutrinadas ali na catequese, elas são chamadas pela igreja a terem uma vida nova. Hoje nós vemos as crianças totalmente deturpadas nos seus pensamentos, totalmente deturpadas naquilo. Hoje elas aprendem muitas coisas muito cedo, por isso o governo queria a educação das crianças desde os 3 anos de idade. Por quê? Porque elas já começam a viver no meio dos adultos e aprenderem a fazer aquilo que os adultos fazem. Então é isso que a Igreja Católica nos diz no parágrafo 4, que a igreja, ela precisa ensinar as pessoas a acreditarem em Jesus e por meio da fé terem a vida em nome dele, uma vida nova. Elas vão aprender, vão ser inseridas na igreja, vão aprender sobre os sacramentos, sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, sacramento do batismo, sacramento da confirmação, sacramento da ordem, sacramento do matrimônio. Elas vão aprender sobre os sacramentos. Essa vida nova é dada pela igreja em nome de Jesus. Por isso, ajudar os catequizandos por meio da fé a terem vida, uma vida nova em nome de Jesus. Na catequese é um período propício para que as crianças sejam curadas dos traumas da infância, curadas das rejeições muitas vezes maternas e paternas, curadas dos relacionamentos entre irmãos, aprender a ter uma vida em sociedade, a viver com os amiguinhos, a viver com as amiguinhas, o homem ser um homem entre os homens e entre as mulheres ser uma mulher entre os homens e entre as mulheres, assumirem o seu papel de homem e mulher dentro da igreja, a viverem uma vida nova. Catequese é um momento propício, amados, se todos nós catequistas soubéssemos aproveitar o máximo da catequese, onde nós temos ali, né, as pessoas diante dos nossos olhos, nós podemos alimentar, podemos fazer crescer no coração dessas pessoas a fé em Jesus, e a fé e a vida em nome dele. Olha o que o Catecismo da Igreja diz: a fim de, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida.
Então o catequista, amado, ele tem o papel de educar e instruir o seu catequizando nesta vida, para a vida. É claro, meu amado, que hoje o papel principal da educação dos filhos são os pais. Mas nós sabemos que hoje os pais muitas vezes são deturpados nas ideias, são muitas vezes até ideólogos, são amarrados às ideologias, são aí infelizmente afetados pelas ideologias do mundo. Então nós que somos catequistas, que temos uma vida nova em Jesus, que acreditamos em Cristo, nós precisamos levar isso para os nossos catequizandos, para que eles tenham uma vida nova em Jesus, em nome de Jesus, e para que eles sejam educados e instruí-los nesta vida, para terem uma vida em Cristo. Então o catequista é aquele que educa os seus catequizandos para Cristo e não para si. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que a igreja diz, o que Cristo pensa, o que Cristo fala. Isso muitas pessoas não gostam quando se fala, mas isso, amado, não é ideia nossa, não é nós que tiramos isso da nossa cabeça, que somos loucos, não. O catecismo da igreja diz, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome de Jesus. E qual é a vida em nome de Jesus? É a vida que ele leva, é aquilo que Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do Pai. Convém que vocês sejam um comigo, assim como eu e o Pai somos um. Então essa unidade em Cristo, essa unidade no pensamento de Cristo, isso é catecismo da Igreja Católica, amado, parágrafo 4. Então, o catequista, ele precisa construir o corpo de Cristo. Como diz o catecismo da Igreja, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, em nome de Jesus, para educá-los, instruí-los para a vida e assim construir o corpo de Cristo. Então o catequista, ele tem um papel fundamental na construção do corpo de Cristo. Por isso, os catequistas, eles precisam ser muito bem amados, preparados, capacitados para construírem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que nós vemos hoje é reflexo dos nossos catequistas. O corpo de Cristo que nós vemos hoje é reflexo dos nossos pastores. Por isso a importância do catequista, a importância dos pastores. Por isso a igreja, ela valoriza tanto o trabalho de catequese, porque o trabalho de catequese é um empreendimento. O catequista, ele é um empreendedor de Cristo. Ficou claro? E agora vamos mergulhar um pouquinho na diferença entre querigma e catequese. Há uma grande diferença entre querigma e catequese. Vamos lá? O querigma, ele grita e ele proclama. Mas a catequese, ela ensina e ela retém. Então, o querigma é o primeiro anúncio. É o grito, é o chamado, é a proclamação, é a boa nova. A catequese é o ensinamento daquilo que o querigma propôs. É o aprofundamento, é o mergulho, é o trabalho intelectual daquilo que o querigma propõe. Ficou claro? Então, catequese não é primeiro anúncio. Não é grito, não é proclamação, não é boa nova. Catequese é ensinamento. Por isso, os catequistas, eles precisam ser não proclamadores, não somente pregadores, mas eles precisam ser mestres, formadores. O catequista, ele é um formador de opinião, ele é um empreendedor. Então, o catequista, ele ensina os ensinamentos de Cristo, o ensinamento da igreja, e ele retém, ou seja, ele vive o ensinamento, a doutrina, a palavra. Então, primeira diferença, querigma, grita e proclama. Catequese, ensina e retém. Segundo objetivo do querigma, nascer de novo, ter a vida em Jesus. A catequese
crescer em Cristo e ter vida em abundância. Então o querigma, ele anuncia o novo nascimento, ele anuncia a vida em Jesus. A catequese, ela faz crescer em Cristo. Ele não só nasce de novo, mas ele cresce. Então a catequese, ela é por força da intercessão da Mãe da Igreja, a Bem-aventurada Virgem Santíssima. Ela educa, ela ensina, ela faz crescer, ela alimenta com o quê? Com a doutrina. Assim como a palavra, como o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 4, vou pegar de novo aqui. A catequese ajuda os homens a crer que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, por meio da fé, tenham a vida em nome de Jesus. Então a catequese, ela alimenta os seus catequizandos com a fé em Cristo, fazendo crescer em Cristo. O que alimenta um catequizando é a fé em Jesus, é a vida em nome dele, a vida em abundância. Você, no querigma, um novo nascimento, a ter vida em Jesus. Na catequese, você precisa não só nascer, mas você precisa crescer. E aqui, amado, algo extremamente libertador, porque se nós ficamos só no querigma, nós vamos ter dentro da igreja crianças para o resto da vida, pessoas infantilizadas para o resto da vida, pessoas birrentas, choronas, rebeldes para o resto da vida. Agora, quando nós partimos do querigma para a catequese, nós alimentamos essas crianças espiritualmente e nós fazemos elas crescerem espiritualmente. Elas passam a crescer em Cristo e elas começam a ter vida em abundância. Assim como a igreja nos diz que, principalmente quando se fala da educação da juventude, o jovem precisa ver que a vida em Cristo tem sentido. Os catequizandos precisam ver que a vida em Cristo tem sentido. Então, meu amado, isso é trabalho da catequese. O querigma se prega o novo nascimento e a vida em Jesus, mas a catequese, ela faz crescer em Cristo e a ter vida em abundância. A catequese ensina os caminhos da vida, como viver em Cristo. O querigma é preciso nascer em Cristo. A catequese agora é preciso crescer. Método do querigma: proclamar Jesus como a boa nova, levar ao testemunho pessoal. Catequese: ensina-se ordenadamente, progressivamente a fé de toda a igreja. Amém? Então, olha bem a diferença. O querigma proclama Jesus como boa nova, leva ao testemunho pessoal, o encontro pessoal com Jesus. Perfeito, mas agora é preciso catequizar. A catequese ensina de forma ordenada e progressiva a fé de toda a igreja. Então se passa pelo querigma para chegar à catequese. Na catequese, o catequizando precisa aprender a fé ordenada e progressiva de toda a igreja, aquilo que a igreja acredita. Pergunte para os catequizandos o que é que a igreja acredita. Qual é a fé da igreja? Pergunte para os catequizandos qual é o meio, o caminho espiritual da igreja. É isso que um catequista deve passar, segundo, amados, isso daqui é ensinamento da Igreja Católica. O querigma proclama Jesus como a boa nova e leva ao testemunho pessoal, o encontro pessoal com Jesus. Glória a Deus, tive um encontro com Jesus. Mas agora eu preciso saber o que a fé da igreja me diz. Por que vocês acreditam em Jesus? O que ele faz? Quem ele é? De onde ele veio? Para onde ele vai? Quem foi Jesus? O que ele ensinou? O que ele fez? O que ele me deu? Quais são as garantias que eu tenho para seguir Jesus? O que ele vai fazer de extraordinário na minha vida para que eu possa largar tudo aquilo que o mundo me diz e para que eu possa ter uma vida em Cristo? Quais são os benefícios?
num palavreado bem secular, né? O que eu ganho com isso? Querigma, o evangelizador, é a testemunha cheia do Espírito Santo. Mas na catequese, o evangelizador é o mestre cheio do Espírito Santo. Então você precisa discernir se você é um evangelizador de querigma ou se você é um evangelizador de catequese. Porque o evangelizador de querigma, ele é uma testemunha cheia do Espírito Santo. Mas o evangelizador da catequese, ele é um mestre cheio do Espírito Santo. Ele ensina, ele não só evangeliza. Ele faz crescer em Cristo, faz as almas terem vida em abundância. Ele ensina a fé da igreja, isso é um catequista. Um evangelizador de querigma, ele grita, ele proclama, ele fala que tem que nascer de novo, que as pessoas têm que ter vida em Jesus, ele proclama Jesus como uma boa nova, ele tem um encontro pessoal com Cristo, ele é testemunha desse encontro pessoal, ele é uma testemunha cheia do Espírito Santo. Mas o catequista vai além. O catequista, ele ensina, ele leva as pessoas a crescerem em Cristo, a terem vida em abundância, ele ensina ordenado e progressivamente a fé da igreja e ele é um mestre cheio do Espírito Santo. Então, há uma grande diferença entre o evangelizador de querigma e entre o evangelizador de catequese. Quais são as metas do querigma? O encontro pessoal com Jesus pela fé e conversão e a proclamação de Jesus Salvador. E qual é a meta da catequese? O encontro com o corpo de Cristo, a comunidade e a santidade do povo de Deus. Olha que maravilha. O evangelizador de querigma, a sua meta é somente que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus, por meio da fé e da conversão e a proclamação de Jesus Salvador. Mas o catequista, a meta dele é que as pessoas se encontrem com o corpo de Cristo, com a igreja, com a comunidade e que as pessoas vivam uma vida de santidade junto ao povo de Deus. Junto com a tradição da igreja, junto com o magistério da igreja. Então, o catequista, ele vai além do proclamador de querigma, do evangelizador de querigma. O tempo do querigma é hoje. O tempo da catequese é a partir de hoje. Olha que lindo! O tempo do querigma é hoje. Mas o tempo da catequese é a partir de agora. Isso é libertador. Por isso, a evangelização profética, a proclamação querigmática é o primeiro anúncio de Jesus. É a primeira mensagem, é a boa nova de Jesus. O querigma é o forte badalo do sino. E o ressoar do sino é a catequese. Então, meus amados, nós sabemos que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, que todos nós dependemos uns dos outros. Então, existem os pregadores de querigma e os evangelizadores de querigma e existem os evangelizadores da catequese. Então, meu amado, que você possa encontrar o seu lugar dentro da igreja, que você possa identificar o teu papel dentro da igreja e que você possa assumir o seu papel dentro da igreja. Porque muitas vezes, para agradar tudo e todos, nós ficamos no meio termo. Nós não sabemos para onde vamos. Ou nós somos evangelizadores de querigma ou nós somos evangelizadores de catequese. E nós queremos agradar tanto um lado quanto o outro. Mas na igreja tem lugar para todo mundo. Então não se preocupe em alegrar um e alegrar o outro. Faça aquilo que Deus chamou você a fazer. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Pronto. Assuma as consequências. Assuma. Busque, invista. Tenha foco, tenha meta, tenha propósito. Assim como o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 4. Os catequistas são empreendedores do corpo de Cristo. Empreenda, seja, sonhe, invista. Ame a catequese, ame os catequistas. Se reúnam, orem juntos, estudem juntos. E levem para o corpo de Cristo o melhor que vocês possam fazer. Por isso, ainda quero falar do parágrafo 1697, quando a igreja diz: importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo,
São João Paulo II. Exortação Apostólica Catequese Trindade. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. A catequese não é só oba-oba, a catequese é local de revelação. Revelação de quem? De foto para Facebook, para paróquia? Não. Revelação da pessoa de Cristo. Catequese é o local de revelação. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do seguimento de Cristo. Então, a alegria de ser de Cristo e as exigências que lhes são peculiares. Direitos e deveres. O catequizando precisa sair da catequese sabendo quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. Quais são os seus direitos? A alegria de ser de Cristo. E quais são os seus deveres? As exigências de ser de Cristo. Amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1697. A catequese da vida nova em Cristo será. Qual é a catequese da vida nova? Dessa vida em abundância que a catequese prega. Qual é o ensinamento da vida nova que a catequese deve passar para os seus catequizandos? Parágrafo 1697. Uma catequese do Espírito Santo. Mestre interior da vida, segundo Cristo, doce hóspede, amigo que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Essa é a catequese da vida nova, uma catequese do Espírito Santo. Mestre interior da vida. Por que mestre interior da vida? Porque ele vai ensinar a viver segundo Cristo. Os nossos catequizandos precisam sair dizendo que eles são templos vivos do Espírito Santo. Porque eles vivem uma vida interior. O que é viver uma vida interior, amada? É só ficar no silêncio assim? É só fechar os olhos, ficar um minutinho de silêncio. Para fazer um minuto de silêncio, amado, o próprio mundo faz quando morre alguém, não é assim? Então, a catequese interior, pelo mestre da vida interior, é a catequese que faz viver segundo Cristo. Isso é ter uma vida interior, viver segundo Cristo. Segundo o mestre das nossas almas, segundo o nosso mestre interior, é ter o Espírito Santo como doce hóspede da alma, como o amigo da alma que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Os catequizandos precisam ser formados não só para a vida eterna, porque se não tiver vida em Deus, em abundância nesta vida, não terá vida eterna em Cristo. Por isso, meu amado, o catequista é aquele que leva os seus catequizandos a terem o Espírito Santo como doce hóspede da alma. E por isso eles começam a ter uma vida interior. Veja bem, o catequista precisa saber que a vida interior não é só fazer orações de devoções, não é só fazer minutos de silêncio, não é só adorar Jesus sacramentado, não. A vida interior é uma vida segundo Cristo. Assim como São Luís Maria de Montfort diz que ele preferiu a vida apostólica à vida meditativa. Por quê? Porque ele alcançou a vida apostólica pela vida meditativa. Ao ter uma vida meditativa, uma vida contemplativa, ele teve o Espírito Santo como doce hóspede da alma, como mestre interior. E assim, ele tendo uma vida segundo Cristo, ele pôde partir para uma vida apostólica. O que alimenta uma vida apostólica é a vida contemplativa e meditativa. Por isso, uma catequese do Espírito Santo, onde o Espírito Santo será o mestre interior, onde ele educará, onde ele inspirará, onde ele conduzirá, onde ele retificará, ou seja, ele arrumará o que está errado e ele vai fortificar a vida. E assim, esse catequizando terá uma vida nova em Cristo, terá uma vida interior segundo Cristo. Essa é a catequese do Espírito Santo. Essa é a vida interior. Viver segundo Cristo.
Uma catequese da graça, pois pela graça somos salvos, e pela graça não é por méritos deles, não é por força própria, não é só pela força do eu, mas eles foram graços por Jesus. Eles foram salvos por meio de Cristo Jesus. É pela graça que eles foram salvos. Eles precisam conhecer essa vida nova, essa vida em Cristo Jesus. É pela graça que os nossos catequizandos foram salvos, e é pela graça que as obras que eles vão fazer vão produzir frutos para a vida eterna. Então o catequizando precisa sair da catequese com o desejo de realizar obras para Cristo. Por isso a vida interior, catequese do Espírito Santo, o mestre interior, que vai ensinar, que vai educar, que vai inspirar, que vai conduzir, que vai retificar, que vai fortificar a vida, aí que vai fazer viver segundo Cristo, para que ele depois possa experimentar a catequese da graça, que é pela graça que ele foi salvo, e por essa graça ele vai começar a obrar em nome de Cristo, ele vai se tornar um apóstolo de Cristo. É isso que os nossos catequizandos precisam sair da catequese, com o desejo de servirem a Deus. Não com o desejo de conhecerem o mundo, mas com o desejo de servirem a Deus, de se tornarem aí vocacionados, missionários, novos padres, novos bispos, novos cardeais, novos papas. Ou você acha que a igreja não vai precisar mais de papa, não vai precisar mais de cardeal, não vai precisar mais de padre, não vai precisar mais de missionário, não vai precisar mais de religioso, não vai precisar mais de nada? Por isso, o catequista é aquele, amado, que faz com que os seus catequizandos saibam que uma obra, obrar em nome de Deus, trabalhar para Deus, faz com que eles produzam frutos para a vida eterna. Os nossos catequizandos saem da catequese com desejo de viver eternamente diante de Deus. E com isso serão livres do espírito maligno, do suicídio, do desejo de morte. Quantas hoje os catequizandos, as crianças, não vão para a catequese com desejo de morte? Eu mesmo, quando eu era criança, por causa do alcoolismo de meu pai, eu queria morrer. Eu vivia dizendo isso. Eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento ver meus pais mais bebendo, meus pais brigando. Eu dizia isso quando eu era criança. Quantas crianças vão para a catequese com espírito de suicídio? Quantas crianças hoje são ensinadas pelo computador, pela escola, a se mutilarem? Nós somos pregadores no Brasil inteiro, amado. Pessoas vêm para nós depois das pregações com blusa de manga comprida. Nós achamos que a pessoa está com frio, mas quando ela chega perto de nós, ela arregaça as mangas, elas estão mutiladas. Nossos olhos veem isso a cada missão que nós vamos, jovens que se mutilam. Vamos pregar em Manaus, um rapaz chegou para nós e disse, olha, ele estava todo de manga comprida, imagine, Manaus, aquele calor danado, o menino de manga comprida. Eu achei algo estranho, mas quando ele veio conversar conosco, ele dizia, eu fui ensinado a ser satanista. Eu tomo sangue de animais no cemitério. E aí? Onde está a catequese? Onde está a vida nova em Cristo? Onde está o ensinamento? Onde está o crescer em Cristo, a vida em abundância? Onde está o ensinamento ordenado e progressivo da fé da igreja? Onde está o Espírito Santo, a catequese do Espírito Santo, o mestre da vida interior? Onde está o encontro com o corpo de Cristo, com a igreja, com a comunidade, com a santidade? Onde está, meu amado? E nós perguntávamos para ele, você é batizado? Ele, sim, eu sou. Ah, eu te pergunto, meu amado, como se calar diante do ensinamento da igreja? A igreja diz, uma catequese de bem-aventuranças, pois o caminho de Cristo está sintetizado nas bem-aventuranças, o único caminho para a felicidade eterna, a qual o coração do homem aspira. A catequese leva o catequizando a uma vida de bem-aventuranças, a aspiração daquilo que o seu coração deseja. O seu coração aspira pela vida eterna, pela felicidade eterna. Por isso, uma catequese das bem-aventuranças, o caminho de Cristo, está sintetizado nas bem-aventuranças. A catequese é o lugar onde os nossos catequizandos deveriam saber o caminho das bem-aventuranças. O caminho das bem-aventuranças é a resposta para o desejo da felicidade eterna. O caminho das bem-aventuranças é a resposta para aquilo que o nosso coração aspira.
desde sempre. A catequese do pecado e do perdão. Pois sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si, condição do reto agir, e sem a oferta do perdão, não pode suportar essa verdade. Os nossos catequizandos precisam passar pela catequese do pecado e do perdão. Sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si. Por que que muitas pessoas não conhecem a verdade sobre si? E vivem uma vida sem sentido. Ah, não tenho sentido para a vida. Não sei o que eu faço. Não sei para onde eu devo ir. Não sei com quem eu devo andar. Não sei o que fazer. Não sei, quero morrer. Para mim já não me interessa mais viver. Eu estou perdido. Por que que as pessoas dizem isso? Porque elas não se reconheceram pecador. Porque hoje tudo pode, não é mesmo? Nada é pecado. Os nossos catequizandos não sabem o que é pecado. Os nossos catequizandos não sabem o que é vida de pecado. Os nossos catequizandos não sabem nada sobre si. Valéria, você está falando isso? Eu digo não. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1697. Uma catequese do pecado e do perdão. Sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si. Não pode conhecer a condição do reto agir. Não pode saber o que fazer. O homem só conhece a verdade sobre si e a condição do reto agir, de uma vida moral em Deus, quando ele reconhece que ele é pecador. Quando ele sabe o que é pecado. Quando ele sabe que ofendeu a Deus. Quando ele sabe que ofendeu os irmãos. Quando ele sabe que ofendeu a si mesmo. Só assim o homem conhece a verdade. Talvez você esteja nessa condição. Talvez você não saiba o que fazer. Você está perdido, sem direção. Por quê? Porque você não reconheceu que você é pecador. Você ainda não reconheceu o seu pecado. Porque quando você reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua condição de pecador, você vai conhecer a verdade. Quando você se reconhecer pecador, quando você reconhecer a sua condição de pecado, você vai reconhecer a verdade que há dentro de você. Por isso o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: sem a oferta do perdão, não pode suportar a verdade. Após você se reconhecer pecador, você precisa reconhecer que Deus é capaz de perdoar você de todo pecado. Se você se reconhecer pecador, Deus aí está justo e pronto para perdoar os teus pecados. Por isso a catequese do pecado e do perdão. Se reconhecer pecador, se reconhecer qual é o pecado, qual é o seu pecado. Encontrar com a verdade de Cristo que está dentro de você, pela catequese do Espírito Santo, pelo mestre de vida interior, aquele que te educa, que te conduz, que retifica a tua vida, que fortifica a tua vida. Por meio do Espírito Santo, você se reconhece pecador, você identifica o teu pecado, você conhece a sua verdade, e após conhecer a sua verdade, Deus está pronto para te perdoar. Porque daí você se arrependerá dos seus pecados. Ninguém se arrepende, amado, do pecado quando ele não tem conhecimento que o que ele vive é pecado. Como é que haverá arrependimento hoje dentro da igreja? Como é que os nossos catequizandos, amado, vão para a confissão? Eu queria entender isso. Como é que os nossos catequizandos vão para a confissão? Como é que os nossos catequizandos vão para a primeira Eucaristia? Porque para comungar tem que ter a confissão. O que eles confessam? Qual é o confronto da mentira do mundo com a verdade que está dentro dele? Só pode haver verdadeiro arrependimento, amado, quando se tem conhecimento do pecado. E quando se tem conhecimento do pecado, é gerado dentro de si o arrependimento. E aí sim,
a pessoa recebe o perdão de Deus. Ela tem um encontro com o perdão. O homem deixa de viver a condição de pecado para ter um encontro com o perdão. Você já imaginou a grandiosidade disso? Você que é catequista, levar os teus catequizandos a terem um encontro com o perdão. Primeiro o encontro consigo mesmo, o encontro de uma vida de pecado, de um coração pecaminoso, de uma vida pecaminosa. Muitas vezes por conta aí de pecados sociais e de tantas situações. Mas se libertar dessa culpa, se arrepender dos seus pecados e encontrar com o perdão de Deus. Se encontrar com a igreja. Se encontrar com o persona Christi. Se encontrar com o sacerdote. O persona Christi que poderá em nome de Deus da igreja perdoar os nossos pecados. Isso é grandiosíssimo, ao encontro com o sacramento da penitência e da reconciliação. A catequese do pecado e do perdão, onde os nossos catequizandos sairão com o coração inflamado e desejo da confissão, do perdão de Deus. Já se reconheceu pecador, ótimo, mas não pode viver essa culpa para o resto da vida. Essa culpa, ela pode ser perdoada, ela pode ser apagada. E pelo sacramento da reconciliação, da penitência, terem um encontro com o perdão, porque se não tiver um encontro com o perdão, o homem se mata, ele não pode conviver com a verdade do pecado. Se ele for se reconhecer pecador, amado, e não ver não ter um encontro com o perdão, para ele a vida dele já está condenada. Esse conhecimento de céu, de inferno, de purgatório, esse conhecimento de pecado, de graça, isso tudo os nossos catequizandos precisam ter. Por isso, uma catequese das virtudes humanas que leva a acolher a beleza e a atração das retas disposições para o bem. O que é a virtude? É a disposição para o bem, a capacidade para o bem. Os nossos catequizandos precisam aprender virtudes. Da catequese do pecado e do perdão para a catequese das virtudes humanas. Eu sou capaz de fazer o bem. Que bem? As virtudes que a igreja diz. Quais são as virtudes que a igreja diz, meu amado? Uma catequese que ensina virtudes. Catequese das virtudes cristãs da fé. Esperança, fé, caridade, que se inspira no sublime exemplo dos santos. Catequese das virtudes humanas, catequese das virtudes cristãs, da fé, esperança e caridade através da vida dos santos, através da tradição da igreja. A igreja nos ensina, quando citamos os santos padres, a tradição da igreja, nós estamos subindo em ombros de gigantes. Então nós necessitamos da catequese das virtudes cristãs, fé, esperança, caridade, através da vida dos santos. Santos que já viveram as virtudes, que já alcançaram em Deus aquilo que nós ainda lutamos por alcançar. Virtudes humanas, mas também virtudes da fé cristã. Uma catequese do duplo mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Ele nos tem amado. Por que as pessoas não conseguem amar umas às outras? Porque não se sentem amadas por Deus. Porque Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos tenho amado. Então, sem a experiência do amor de Deus, nós não conseguimos amar as pessoas. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Aquele que não ama os seus irmãos ainda caminha nas trevas. Nós passamos por dentro da igreja por situações de desamor entre os irmãos, porque são pessoas que não se sentem amadas por Deus. Não tiveram a experiência do amor de Deus. E o que é a experiência do amor de Deus? É passar pela catequese do pecado e do perdão. Só se tem a experiência do amor de Deus aquele que passa pela catequese do pecado e do perdão. Que se reconhece pecador, que tem um encontro com a verdade sobre si mesmo, mas também depois tem um encontro com a verdade que é Deus. Você se encontrou com você é um pecador. Agora você precisa se encontrar comigo, porque eu sou o teu Salvador.
E aí você se rende, você se arrepende. Você reconhece que sem Ele você não consegue nada. Sem mim, nada podeis fazer. Catequese do duplo mandamento da caridade. Qual é o duplo mandamento da caridade? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Ele te ama. Catequese eclesial, pois é nos múltiplos intercâmbios dos bens espirituais, na comunhão dos santos, que a vida cristã pode crescer, desenvolver e se comunicar. Os nossos catequizandos precisam ter a catequese eclesial, participar dos bens espirituais, participar da comunhão dos santos, ter vida cristã para que cresçam, se desenvolvam e se comuniquem como cristãos. Parágrafo 1697 do Catecismo da Igreja Católica, onde junto com o parágrafo 4 nós encerramos a live de hoje. Então que você possa assumir o teu papel, que você possa entender a verdadeira catequese proposta pela igreja, que você possa mergulhar nessa proposta da igreja, que você possa ser um verdadeiro catequista, você que é papai, mamãe, você que tem filhos, você que é esposa, você que é marido, vocês são os primeiros catequistas da igreja doméstica, que é a casa de vocês. Vocês precisam mergulhar nesses ensinamentos, escuta essa live mais vezes e comece a colocar isso na sua vida, assim como a igreja diz que aqueles que são catequistas, aqueles que buscam viver a catequese, eles são mestres cheios do Espírito Santo. Então, assuma a autoridade do seu lar, assuma a autoridade do seu matrimônio, assuma a autoridade na vida dos teus filhos. Você que é catequista da igreja, assuma a autoridade da catequese que você ministra e vamos ensinar as pessoas a terem uma vida em abundância. A igreja precisa de você. A igreja precisa de mim. A igreja precisa de todos nós que somos batizados, enxertados no corpo místico de Cristo. Vamos juntos levar as pessoas para o caminho de Jesus. Amém? Que as pessoas possam ser igreja. Vou repetir. Evangelização profética. A proclamação querigmática é o primeiro anúncio de Jesus. A primeira mensagem, a boa nova de Jesus. O querigma é o forte badalo do sino, mas a catequese é o ressoar de Deus na igreja. Amém? Então, vou repetir. Se você é um evangelizador de querigma, você grita, você proclama, você leva o novo nascimento, ensina as pessoas a ter vida em Jesus, proclama Jesus como a boa nova, leva o testemunho pessoal, é uma testemunha cheia do Espírito Santo, leva as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus pela fé, pela conversão, pela proclamação de Jesus Salvador, e o tempo da tua evangelização é hoje. Mas se você é um catequista, você ensina, você leva as pessoas a crescer em Cristo, a ter vida em abundância, você ensina ordenadamente e progressivamente a fé de toda a igreja, você é um mestre cheio do Espírito Santo, você leva as pessoas a ter um encontro com o corpo de Cristo, com a comunidade, com a santidade do povo de Deus, e o tempo da tua evangelização é a partir de hoje. Quem é você? Evangelizador de querigma ou evangelizador de catequese? Esteja onde você estiver, você é um apóstolo de Jesus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Há lugar para todos, apenas é preciso que cada um faça aquilo que Deus o chamou para fazer. Por isso, evangelizadores querigmáticos precisam saber viver com evangelizadores catequistas. Nós somos membros do corpo de Cristo. A catequese precisa do querigma, tanto quanto o querigma precisa da catequese. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Se você quiser contato para as missões, inúmeras pessoas estão aí nos perguntando, né, o que fazer para nos levar em missões. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp.
99608-1944 e nós vamos estar falando para você tudo aquilo que necessita para as missões, tá bom? Havia uma pessoa aqui perguntando se nós temos apostilas de formação. Sim, nós temos. É só entrar em contato conosco que nós vamos estar aí dizendo tudo para você, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que essa live possa criar frutos e frutos em abundância. Nos ajude a divulgar essa live, escute ela quantas vezes for preciso e realmente nos ajude a compartilhar para que pessoas sejam alcançadas pela glória de Deus, amém? Que Deus abençoe você, sou a missionária Valéria, fico por aqui, vamos entrar aí mais vezes ao vivo ainda nesse dia, que Deus te abençoe, salve Maria Puríssima. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você, salve Maria Puríssima.